mundo me ouvindo bem? Glória a Deus. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor de Deus. E quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida da pastora Maria, que tem tocado esse rebanho na alimentação do Espírito Santo, o corpo de obreiros que tem auxiliado. Deus abençoe todos os irmãos. O pastor Nilton aqui presente, o pastor Paulo Silas presente, os demais obreiros de outras igrejas aqui presentes. Deus abençoe todos os irmãos. Quero agradecer a dona desse imóvel pelo privilégio e pela honra de ter servido. Que nós podemos fazer, nós não temos que pagar, né? Pedro, um dia disse para aquela pessoa para grande dificuldade. Não tem prato nem ouro, mas o que nós temos, o que nós temos é uma bênção para essa casa em nome de Jesus. Uma bênção de alegria, uma bênção de prosperidade, de proteção para esse lar que se abriu para que a palavra do Senhor fosse pregada e o reino de Deus fosse expandido. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos de Osasco que vieram. Deus abençoe vocês pelo carinho. A gente vai ter que correr um pouquinho hoje, vai terminar aqui de correr, que nosso culto começa às 5 horas da manhã. Nós vamos correr. Eu louvo a Deus pela disposição dos irmãos. Deus abençoe a todos. Quero fazer um agradecimento especial ao pastor Paulo Silas, que conseguiu, junto à prefeitura, esse ônibus para nós, gratuitamente. Viemos com 50 irmãos, para a glória de Deus. Estamos muito felizes para a glória do Senhor Jesus. Amados, eu quero dar uma palavra, com a permissão do nosso bispo, que ele já me concedeu. Vou dar uma palavra acerca do batismo e depois vou passar a direção do trabalho para o bispo Samuel. Eu vou ler um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 12 em diante, que nos diz assim: E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora ouvi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Amém! Esse é um episódio muito interessante. O próprio Paulo está contando acerca da sua conversão. No capítulo 9 de Atos, a conversão é narrada, né? E no capítulo 22, o próprio Paulo está testemunhando da sua conversão. E é interessante que Ananias vai até ele, enviado pelo Espírito Santo, que ele recebe o milagre da cura, e depois Ananias pergunta: por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Então eu aprendo algumas coisas aqui. A Bíblia nos diz em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não há condenação para aquele que não pôde se batizar. Por exemplo, o ladrão na cruz não pôde se batizar, mas Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A condenação é para quem não crê. A conversão, ela se dá no momento anterior. O milagre se dá no momento anterior e o batismo se dá no momento posterior. Na verdade, o batismo não garante a salvação, o batismo confirma a salvação. Paulo não se converteu e não foi salvo no dia do batismo. Paulo se converteu e foi salvo no caminho de Damasco. Quando ele caiu ao chão e ele disse, né, e o Senhor disse com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento que ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador e começou a obedecer às ordens de Jesus, ele já foi salvo, seu nome foi escrito no livro da vida, e o batismo foi uma consequência. Então o batismo não é condição para a salvação, o batismo é consequência da salvação. E veja que a Bíblia nos diz que o batismo serve para lavar os pecados, obviamente simbolicamente, que o pecado de você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Nenhum dos que vão se batizar aqui tem qualquer pecado. Já foram perdoados pelo sangue de Jesus. Cada vez que você ora e pede perdão dos seus pecados, você já é lavado pelo sangue de Jesus. Mas o batismo é um ritual muito importante. Por quê? Porque ele é um testemunho para o mundo. Quando vocês descerem hoje as águas batismais, o corpo de vocês, nós não batizamos por aspersão, a gente não joga aguinha como fazem alguns. Nós batizamos por imersão, como o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por João. Quando vocês entrarem nas águas, nós vamos ter o cuidado de submergir vocês completamente nas águas, porque simboliza que quando vocês descerem as águas, o velho homem fica sepultado. Quando vocês surgirem das águas, o novo homem nasce para a glória de Deus. Esse novo homem já nasceu. Nós vamos simbolizar o nascimento do novo homem que já existe no coração de cada um de vocês. O batismo é tão importante que Jesus se batizou.
Jesus fez questão de cumprir a lei e se apresentou a João Batista para ser batizado. O batismo é tão importante porque ele significa um rompimento com o mundo. Quando vocês descerem as águas batismais, nós vamos daqui a pouquinho fazer a profissão de fé de vocês, vocês vão renunciar o mundo e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, assumir um compromisso com a igreja de não voltar para o mundo, de obedecer às regras da igreja, de obedecer o ministério e de assim alcançar bênçãos do Senhor. Então vocês hoje não estão sendo salvos, vocês já são salvos. Hoje vocês estão recebendo uma confirmação. E a partir do momento que vocês fizerem isso, o elo com o Senhor, a própria Bíblia já diz em Mateus capítulo 10, verso 33 em diante, que aquele que confessar o Senhor Jesus na presença dos homens, ele o confessará na presença do Pai que está no céu. Mas aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai que está no céu. Então, quando vocês estão confessando o Senhor Jesus aqui diante dos homens, a bênção do Senhor Jesus está sendo ministrada sobre a vida de vocês. Se vocês já eram abençoados com essa atitude de fé, de ousadia, de se exporem para o mundo, a bênção vai ser maior na vida de vocês, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu podia falar várias coisas sobre o batismo aqui, mas o tempo não vai permitir. Eu vou pedir a vocês que fiquem bastante calmos quando descermos ali as águas do batismo, né? Não endureça o corpo, não fique apavorado, fique tranquilo que eu e o bispo, a gente já fez algumas vezes isso, a gente vai deitar vocês, pode confiar que vocês não vão escorregar da mão da gente, nós vamos deitar vocês completamente. Fique tranquilo, porque se a gente não conseguir molhar vocês completamente, a gente repete. Então, se vocês não forem completamente, ficar alguma parte sem molhar, a gente vai ter que repetir o procedimento. Pode ficar tranquilo, que a gente vai dar conta, tá bom? Se alguém cair também, do fundo não passa. Tá pertinho aí, a gente consegue resgatar rápido, tá bom? Fique tranquilo, Deus abençoe. Eu gostaria que cada um dos irmãos, por gentileza, começando aqui à minha direita, dissesse o seu nome, por gentileza. Nossa irmã Antônia, eu gostaria de perguntar se alguém dá testemunho pela irmã Antônia. Amém. Eu posso dar testemunho, irmão. Antônio é uma bênção na igreja, graças a Deus, tem congregado há muito tempo conosco, trabalhado para Jesus. Irmã Paloma, alguém dá testemunho pela irmã Paloma? Amém. Amém, graças a Deus. Já foi batizado? 1964, faz uns dias. Nossa irmã Dávia, alguém dá testemunho pela irmã Dávia? Eu também dou testemunho pela irmã Paloma, pela irmã Antônia, pela irmã Dávia, mulher de Deus. Nossa irmã? Nossa irmã Graça, eu vou precisar dos irmãos de Jarinu. Amém. Amém, graças a Deus. Nossa irmã Sônia, pessoal de Osasco, quer dar testemunho pela irmã Sônia? Amém. Amém, mulher de Deus, convivendo conosco há muito tempo. Irmã Samira, papai dá testemunho? Amém. O pai já deu testemunho, ninguém precisa dar mais. Desde pequenininho, nossa irmã? Nossa irmã Dayana. Alguém dá testemunho pela irmã Dayana? Amém! Graças a Deus. Estou feliz de batizar a Samira, viu? E a Samira pequenininha. Só fico triste que eu estou ficando velho, né? Mas feliz que a gente vê os irmãos. Nossa irmã ali. Nossa irmã Fabrícia. Alguém dá testemunho pela irmã Fabrícia? Amém! Os pais estão aí, irmã Fabrícia? Amém! Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Nossa irmã Cristina. Quem dá testemunho pela irmã Cristina? Graças a Deus. Nossa irmã Gabriela, quem dá testemunho lá de Osasco, pela irmã Gabriela? Amém. Graças a Deus também dou. Nossa irmã Silmara, quem dá testemunho pela irmã Silmara? Amém. Graças a Deus. Olha, ninguém está em pecado aqui, tá uma benção. Nosso irmão Fernando, quem dá testemunho pela irmã Fernando? Pastora Maria, na benção, qualquer coisa grita, irmã Maria. Nosso irmão ali, Tiago. Nosso irmão Tiago, quem dá testemunho pelo irmão Tiago? Amém. Graças a Deus. Nosso irmão Daniel, quem dá testemunho pelo irmão Daniel? Amém. Graças a Deus, aleluia. Amados, diante do testemunho da igreja, da fidelidade dos irmãos, da vida com Deus, da obediência ao ministério, quando alguém dá testemunho pelos irmãos, significa dizer que os irmãos têm tido uma conduta ilibada. Os irmãos têm tido uma conduta justa que possibilita os irmãos descerem as águas batismais. Se não tivéssemos esse testemunho, nós não poderíamos batizá-los. Os irmãos alcançaram o testemunho da igreja que habilita os irmãos para o batismo. Eu vou pedir, eu vou passar para o bispo, vou deixar o bispo fazer a profissão de fé, que eu acho uma coisa tão linda, tão importante. Eu vou deixar para o bispo da igreja fazer a profissão de fé com os irmãos coletivamente, ou separados, como eles vão. Logo na sequência, o nosso bispo vai conduzir o batismo na orientação do Espírito Santo. Eu acho que Jesus merece uma salva de palmas pela vida do bispo. Vocês reconhecem que Jesus não somente veio ao mundo,
mas ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Vocês creem e digam? Amém. Vocês estão dispostos a viver de acordo com a doutrina da igreja? A doutrina são ensinamentos da igreja, tem nada a ver com costume. Ensinamento da igreja, estão dispostos, amém? Amém. Vocês sabem que a obra de Deus, ela cresce com os dízimos e ofertas. São as contribuições que nós apresentamos com os missionários, com as contribuições, e um ano e mês, com a cooperação, dízimos e ofertas voluntários. Vocês estão dispostos a cooperarem também na obra financeira, para a igreja cresça, cada vez mais? Vocês sabem que nós, evangélicos, damos prioridade, entendemos que servo de Deus, solteira, ela solteira, quando vai se casar, ela tem que procurar um servo de Deus, que acredite em Deus como ela acredita. Então, ore ao Senhor, numa briga de ovelha e bode, sempre a ovelha é pior. Então, que você se case com um servo de Deus, uma serva de Deus, então, você pode esperar do Senhor? Amém. Muito bem. Nós vamos agora dar um aconselhamento pastoral. Isso aqui é fundamental. Vocês já leram na Bíblia que para tudo há um tempo determinado? Amém. Tem tempo de dar glória a Deus, a Bíblia tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Batismo, mesmo que você chore, é a hora de ficar calado. Se na hora você abrir a boca, você vai beber água. Batismo é ficar caladinho. Mesmo que você tenha vontade da glória a Deus, aí depois então, glorifica, fala mistério. Certo? Agora eu quero aproveitar esse momento, que é importante, um sentimento que o pastor Samuel teve, e nós vamos honrar esse sentimento. Eu quero ler a palavra do Senhor, convidar a irmã Maria para chegar aqui mais perto da gente. Por favor. Diz assim a palavra: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, e saia assim firmes o Senhor, amados, rogo a Evódia e rogo a Sítique que sintam mesmo no Senhor. Olha só o pedido de Paulo. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Eram trabalhadoras, e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ainda mais uma palavra que nós queremos citar para os irmãos, Efésios ainda, capítulo 4, verso 11, diz assim: e ele mesmo deu. Então quem dá é Deus, a confirmação é do homem, mas quem dá é Deus. Ele mesmo deu. Olha só a expressão da palavra de Deus: uns para apóstolos, outros para profetas. Logicamente, quando se fala em profetas, na igreja existem profetas e profetisas. E Deus usa mais o ministério feminino na profecia. Não sei se já observaram isso, as profetisas. Tá? Então ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, que é o caso que eu citei aqui, que trabalhou muito no evangelho, evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E o pastor Samuel sentiu de apresentar, é uma surpresa, a irmã Maria, vai ser consagrada ao ministério de pastor. Na igreja, pastor Samuel, para fazer essa oração de consagração. E nós outros vamos estender as mãos para que Deus continue abençoando, dando saúde. O esposo está por aí? Abençoando o esposo, trabalhando. O esposo, o filhão está ali. Chega mais perto aqui. Tá bom? Nesse momento, então, o pastor Samuel com a palavra de oração. Logo após, todos com as mãos estendidas. Logo após, estaremos concedendo o batismo. Grande Deus! Pastor Milton? Pastor Paulo, pastor Milton. Tem mais algum pastor aqui, amados? Tem mais algum pastor? Pastor consagrado, mais alguém? Mas agora não, viu? Pastora? Por gentileza, pastor, nos acompanhe. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus!
3 dias já nessa piscina. Graças a Deus. Vamos pôr as mãos, amados. Estenda as mãos todas. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme manda a tua palavra agora, Pai, nós impomos a mão sobre a tua serva Maria, Senhor. Ministramos sobre ela a unção de pastorado, Pai, a unção de autoridade, a unção da graça, do poder, da revelação, Pai. Revela os teus mistérios da tua vida, capacita com o Espírito Santo, da força, da graça